bem? Você já se questionou por que a comunicação é tão importante? E por que a criatividade é tão necessária no nosso cotidiano? Se você não sabe responder essas perguntas, não tem problema. A gente elaborou uma videoaula exclusiva para falar com vocês sobre comunicação e criatividade. Bem-vindos à videoaula Comunicação e Criatividade para se tornar um líder melhor, um líder eficaz. Meu nome é Flávia Mendes e sou eu que vou apresentar esta videoaula. Bom, eu atuo na área acadêmica há 7 anos, eu sou professora de graduação e pós-graduação, tenho a minha empresa de treinamento, a FCM Mendes, e atuo com jovens e pessoas de diferentes idades, falando sobre comunicação, sobre criatividade e liderança, tanto com empresas e escolas. E é por esse motivo que eu trouxe essa videoaula para vocês, para a gente poder conversar um pouco sobre comunicação e criatividade. E como que a gente vai conseguir melhorar a nossa comunicação e implementar isso no nosso cotidiano? Como que a gente vai conseguir ser mais criativo? São algumas das perguntas que eu pretendo responder nessa videoaula aqui para vocês. Bem-vindos! Então, como que a gente começa falando? Para vocês entenderem um pouquinho sobre comunicação e criatividade, a gente precisa entender sobre o contexto atual. Sobre o que está acontecendo, como que vocês estão vendo o mundo no momento atual. Isso serve para todas as pessoas, de qualquer idade, de qualquer profissão, de qualquer área de atuação, se trabalha em empresa privada, se trabalha em terceiro setor. A maioria das pessoas está sentindo que as mudanças estão sendo muito rápidas e muito bruscas, muito intensas. O que isso significa? Que as coisas mudam muito, bastante e cada vez mais rápido. Tantas mudanças nos últimos 10 anos do que nos últimos 100, 200 anos da humanidade. E todo mundo começou a se preparar para essas mudanças. E foi aí que se trouxe bastante o tema da criatividade. Como que a gente se prepara, se torna mais flexível para se preparar para essa mudança, para esse novo contexto aonde nós estamos inseridos. Esse contexto ou que a gente precisa ter flexibilidade, precisa ter uma habilidade de empatia com o outro, a gente precisa se comunicar melhor, como que a nossa comunicação chega, atinge outras pessoas. Então, entendendo esse contexto, a gente separou 2 temas que são muito importantes para você compreender a comunicação e a criatividade. Nessa videoaula eu vou falar por que a comunicação é tão importante no nosso cotidiano. Na verdade, a comunicação é importante porque sem comunicação o homem das cavernas não chegaria ao século XXI. Ele só chegou ao século XXI porque ele se comunicou e muito, tanto com outras pessoas, com os animais, as diversas formas de interação. Porque o que é comunicação? É compartilhar, tornar comum. Então, a comunicação depende de um processo relacional e interacional. O que isso significa? Significa que para a gente se comunicar, para a gente alcançar os objetivos de comunicação, a gente precisa se relacionar e interagir com as pessoas, com grupos de pessoas, ou até mesmo com empresas privadas, organizações sociais, organizações da sociedade civil, organizações governamentais. A gente precisa interagir e se relacionar. É a partir desse princípio que começa a comunicação e os diversos estudos da comunicação. Dentre todos os estudos da comunicação, a minha atuação dentro da comunicação é comunicação organizacional, a comunicação que acontece dentro das empresas, que abrange comunicação interna, comunicação mercadológica, comunicação institucional e administrativa, que aborda todo o mix composto da comunicação. Né? A professora Margarida Kunsch tem um conceito muito interessante e atual sobre a comunicação. E como nós estamos numa videoaula, eu vou passar esse conceito para vocês. O que ela diz? Primeiro, é preciso substituir aquela perspectiva linear e instrumental da comunicação por uma visão muito mais complexa e abrangente. A comunicação organizacional deve ser entendida de forma ampla e holística. Pode-se dizer que é uma disciplina que estuda como se processa o fenômeno comunicacional dentro das organizações e todo o seu contexto político e econômico e social.
Como fenômeno inerente à natureza das organizações e aos agrupamentos de pessoas que a integram, a comunicação organizacional envolve os processos comunicativos e todos seus elementos constitutivos. Neste contexto, faz-se necessário ver a comunicação inserida nos processos simbólicos e com foco nos significados dos agentes envolvidos, dos relacionamentos interpessoais e grupais, valorizando as práticas comunicativas cotidianas e as interações nas suas mais diversas formas de manifestação e construção social. O que a professora Margarida está querendo dizer com esse conceito? Vamos desmembrar um pouquinho esse conceito. A professora Margarida está querendo falar que a comunicação dentro das empresas se dá muito pela sua capacidade de se relacionar com os grupos dentro da organização, com os setores dentro da organização, e o quanto isso é estratégico para as organizações, sejam elas organizações de primeiro setor, né, do governo, organizações de segundo setor, que são as empresas privadas, e ou sejam organizações de terceiro setor. A comunicação só acontece porque as pessoas interagem e se relacionam. E a gente está começando, existe uma nova tendência começando a abranger os conceitos de comunicação para essa visão, que a comunicação só acontece a partir dessa construção, dessa relação, dessa interação. Tem um outro autor chamado James Taylor que ele diz que a comunicação vem antes da organização, que uma organização ela só é construída a partir da comunicação. Então, para eu mostrar para vocês que a comunicação é super importante nos dias atuais, importante como relação com as pessoas e para construir relacionamentos. Então, hoje, atualmente, a comunicação interpessoal e a comunicação organizacional são ferramentas chaves para construir relacionamentos, ideias e empresas. São ferramentas chaves também para os líderes, né? Para eles construírem essas empresas, essas ideias e essas relações. Para alcançarmos os objetivos de comunicação, a gente precisa interagir cada vez mais com as pessoas. Estamos numa época que nós interagimos e muito através das mídias digitais, das redes sociais, Facebook, WhatsApp, mas falta ainda uma interação que alcance os objetivos. Então, como que a gente alcança os objetivos? Tentando estruturar melhor a nossa comunicação e vendo-a de uma maneira mais abrangente. Esses são os pontos da comunicação que eu gostaria de trazer aqui para vocês nessa videoaula. Eu apresentei para vocês por que a comunicação é importante. E agora eu vou apresentar por que a gente precisa pensar na criatividade. Na verdade, a gente já escutou muito falar sobre criatividade, né? A famosa pergunta, sou uma pessoa criativa? Não sou uma pessoa criativa? Mas o que é realmente criatividade? Como que ela pode ser inserida no seu cotidiano para te ajudar cada vez mais a melhorar a sua comunicação e a melhorar você como um líder, como uma próxima liderança? Então, teve o ano passado, foi capa da revista O CSA de maio, junho de 2015, falando sobre por que era importante o profissional inovar. Ali ele não estava falando de inovação dentro das organizações, e sim da inovação pessoal. Então, ali é apresentada uma pesquisa, onde foi mostrado que 96% dos executivos consideram a criatividade essencial para os seus negócios. Mas apenas 23% conseguem aplicá-la efetivamente. Ou seja, a gente sabe que a criatividade é importante, mas não consegue aplicá-la. Por que isso acontece, será? Deixa eu apresentar para vocês o conceito do professor Saturnino de la Torre. A gente acreditava que a criatividade as pessoas nasciam criativas, né? Então eu nascia uma pessoa criativa.
O que isso significa? Que então, se eu não nascesse uma pessoa criativa, eu não conseguiria ter habilidades criativas. O que é um grande mito dentro da criatividade. A gente sabe muito bem que a criatividade depende do ambiente onde você vive, depende das suas habilidades e como que você vai lidar com essas habilidades ou com a falta de algumas habilidades. Então, é uma característica, uma habilidade a ser desenvolvida. A gente precisa pensar nessa criatividade, como diz o professor Saturnino de la Torre, no potencial humano a serviço da sociedade. A criatividade é o caminho mais produtivo para você alcançar a liderança. A maioria dos líderes que vocês conhecem, que vocês já pensaram, se eu perguntar para vocês qual líder vem à mente de vocês, provavelmente é uma pessoa que em algum momento foi muito criativa. Porque essa pessoa, ela desenvolveu algumas habilidades ao longo dos anos para essa criatividade aflorar mais dentro dela. A gente associa a criatividade muito apenas ao lado artístico, mas existe criatividade em todas as tarefas cotidianas. E eu vou apresentar um outro conceito para ajudar vocês a entender que a criatividade não está tão distante do nosso cotidiano. Philip Kotler e o Fernando Triadebe, eles falam assim, que a criatividade é mais a arte de lidar com as impossibilidades do que a capacidade de solucioná-las. Então, para a gente ser criativo, a gente tem que ter a capacidade de lidar com as impossibilidades. E isso acontece para qualquer profissão, para qualquer pessoa. Então, independente da área que você atua, se você atua na área artística ou se você atua na área financeira, você lida com impossibilidades o tempo todo. E você precisa de se desenvolver, se autoconhecer para saber lidar com essas impossibilidades. E como é uma maneira de lidar com essas impossibilidades? De você ser uma pessoa mais criativa. Um conselho para vocês é que vocês busquem sempre o novo. Se abram para essas mudanças que estão acontecendo e busquem sempre novas perspectivas. Você já pensou em fazer um caminho diferente para o trabalho? Você já pensou em mudar de rua? Já pensou em ir numa exposição que você não iria normalmente? Assistir a um filme que não é do seu gosto? Você já pensou nisso? Em ver novas perspectivas? Conhecer novas pessoas? Isso ajuda bastante nós sermos criativos, porque a gente acaba lidando com as impossibilidades do cotidiano e nos preparando melhor para lidar com essas impossibilidades. Então pensa nisso, para buscar novas ideias, vá para lugares diferentes, conviva com pessoas diferentes, converse, troque ideias com pessoas e com lugares e ambientes diferentes do seu cotidiano. Aí que você vai conseguir buscar mais inspiração. Para finalizar essa aula de hoje, o que eu vou falar para vocês? Que a comunicação eficiente, quando ela é alinhada à criatividade, ela nos apresenta um caminho com muitas possibilidades. Comunicação e criatividade juntas nos abrem as portas, e diversas portas. Portas que muitas vezes a gente acreditava que nunca seriam abertas. Porque quando a gente se relaciona melhor com as pessoas, tenta buscar novas alternativas, a gente se desarma de muitos conceitos e preconceitos que estavam nos atrapalhando. Então, para vocês entenderem tudo isso, se você deseja ser um líder eficaz, é importante que você tenha em mente duas coisas. Que você precisa se comunicar melhor com as pessoas à sua volta. Comece pela sua família, seus filhos, marido, esposa, namorado, namorada, irmãos. Comece com a sua família, se comunique melhor com eles, para você também se comunicar com as pessoas à sua volta, as pessoas onde você trabalha, nos grupos que você convive, enfim, se comunique melhor, se comunique mais com essas pessoas, de preferência se comunique face a face com essas pessoas, se comunique de uma forma clara e objetiva. E não se esqueça de se abrir para o novo sempre. Não se esqueça de ver outras possibilidades, outros caminhos.
é assim que a gente termina essa videoaula, Comunicação e Criatividade para se tornar um líder melhor, um líder eficaz. E eu convido a vocês a saberem mais sobre comunicação, criatividade e liderança na fanpage do Facebook, Comunicação e Criatividade. É só curtir lá, lá tem reportagens, tem notícias, para a gente poder interagir e vocês conhecerem mais sobre comunicação e criatividade. Espero que eu tenha ajudado vocês nos aspectos de comunicação e criatividade. Espero que vocês possam interagir comigo também. Agradeço, muito obrigada, até a próxima.